Odontofix surgiu para levar até você a intimidade da nossa clínica. Sob a liderança do Dr. Eduardo Burkevics, que tem mais de 27 anos de profissão, com mais de 25 mil implantes dentários. Ele é pioneiro nesta área. Dr. Eduardo, vamos começar tratando das diferenças entre implantes e próteses. Quais são as diferenças básicas nesses procedimentos? Sim, o implante é uma estrutura metálica de titânio que coloca-se na boca do paciente onde já foi extraído o dente. Então substitui raiz de dente. Sobre esse implante vem o dente, que pode ser chamado de prótese, que esse dente pode ser feito de resina ou de porcelana, que é o protético que faz. Então a gente coloca o implante, sobre ele que vai o dente. São duas peças, uma metálica e outra resina ou porcelana, que faz o conjunto de um dente. Temos aqui alguns modelos. E o Dr. Eduardo vai agora colocar para a gente, ilustrar essas informações que ele nos passou. Exatamente. Essa aqui é uma pessoa que usava dentadura inferior, foram colocados 5 implantes, molda-se esses implantes, vai para o protético, ele faz uma estrutura metálica, que é essa base metálica. Eu faço a prova desse metal, ele encaixa aqui sobre os implantes e é parafusado aqui sobre, assim, o protético monta os dentes, o dente parafusa, e o paciente vai usar na boca uma prótese fixa parafusada com 5 implantes e 12 dentes. Ele não tira da boca, somente o dentista que pode tirar. Então o paciente pode comer qualquer alimento, escova normalmente com os seus dentes, e é uma estrutura muito mais segura, muito mais eficiente do que uma dentadura ou uma ponte móvel, que é as de grampinho. Então isso é quando a pessoa realmente não tem mais dentes inferiores, faz-se os implantes e a prótese sobre o implante. Nós temos aí algumas ilustrações para apresentar. Enquanto vamos apresentando essas ilustrações, gostaria que o senhor falasse sobre se o paciente sente muita dor, se não sente dor. Quando se fala em colocar um parafuso na gengiva, o pessoal já treme de medo, né? Exatamente. Não, eu sempre prescrevo para o paciente os medicamentos prévio, que são antibióticos, anti-inflamatório, e todas as cirurgias que eu faço aqui na clínica é acompanhada por um médico anestesista, que ele faz um sedativo no paciente, induz ao sono, o paciente dorme. O médico cuida da pressão e da respiração do paciente, eu faço os implantes. Ao terminar, o médico acorda, eu novamente dou os medicamentos para o paciente, e ele vai para casa e toma os cuidados. Maioria absoluta não sente dor nenhuma porque os medicamentos fazem esse efeito. Claro que assusta quando a gente fala cirurgia, mas isso é normal como fosse qualquer outra cirurgia médica. Então fica tranquilo que ele não tem nenhum problema e o benefício para o paciente é eterno, para a vida toda. Então realmente não é nada absurdo se for comparar com outras cirurgias médicas. E o dente implantado, ele substitui com naturalidade o dente que é natural, né? Exatamente. Não há muita diferença, há uma similaridade até. É idêntico, só que eu sempre falo, o implante não é natural. É uma estrutura metálica e mais o dente, que pode ser de resina ou de porcelana. Mas ele substitui um dente natural, e inclusive a pessoa, depois que já está com o implante mastigando, é como se fosse um dente natural. A percepção que ele sente para alimentos é idêntica a um dente natural, sem nenhum problema, e é muito mais seguro do que qualquer outro trabalho. E quais são as contraindicações, especialmente na hora do pós-operatório? As contraindicações, só se o paciente está com muitos problemas de saúde, por exemplo, um diabético, um hipertenso não controlado pelo médico. Ou aquelas pessoas que têm quimioterapia, outros procedimentos. Mas senão, não. Agora o paciente tem que seguir as orientações do dentista. Medicamentos, cuidados, vir de volta na clínica após uma semana para remover os pontos e tudo isso aí. Então é tranquilo o tratamento, mas desde que segue todos os caminhos certos, todos os passos que nós passamos para os pacientes. E a higienização do implante é igual ao dente natural? Idêntico ao dente natural. Tem que higienizar, usar fio dental, escova após refeições. O implante simplesmente substitui um dente, não quer dizer que ele não deve ser cuidado da mesma maneira que um dente natural. No passado se usava muito dentadura. Hoje já era esse negócio de dentadura, né? Já. Como é que você trocou a dentadura pelo implante? Como é que se faz isso? Eu tenho um caso aqui superior agora. Esse que mostrei antes era inferior, é superior. Mesma coisa, o paciente usava dentadura, aqui nesse caso, o que eu fiz para ele? Coloquei aqui 9 implantes, que já é o desenho do implante, moldei, o protético fez a estrutura metálica, parte básica, eu provei o metal, agora vou encaixar aqui, colocar na boca para ele, parafusar e está pronto o trabalho. Então hoje não precisa mais usar dentadura quem tem condições
óssea, uma saúde normal, tem condições financeiras de fazer implante, ele faz o implante e é muito melhor do que uma dentadura, porque tem segurança. É um trabalho fixo, não é móvel, e sim fixo. Então, é um trabalho que, como se fosse dente natural. Implante e dente é tido como terceira dentição. Substitui aqueles dentes que ele tinha na época que ele perdeu por outro motivo, né? Ele usou dentadura, agora ele volta a ter os dentes novamente. Não natural, mas sim com condições de dente natural. Essa questão da deficiência óssea, como é que é tratada aqui na clínica? Sempre a gente faz uma análise radiográfica do paciente e naqueles locais que tem deficiência, antes, quer dizer, previamente se faz uma cirurgia e coloca-se osso que chama-se enxerto ósseo. Preenche aqueles espaços que ele perdeu ao longo do tempo. Depois, na segunda etapa, faz seus implantes. Então, primeiro enxerto ósseo, depois implante, depois os dentes. Mas a maioria absoluta das pessoas tem condições de recuperar sem enxerto ósseo mesmo. Mas uns precisam, a gente repõe sem nenhum problema. É importante também observar a credibilidade da clínica, porque a gente vê notícias aí na imprensa de ossos que são clandestinos, que não vêm de maneira normal, regular, cumprindo a lei. E essa preocupação nós temos aqui, né, doutor? Sim, inclusive para eu adquirir o osso no banco de ossos, eu preciso ter um cadastro meu, com o registro e tudo. Então, realmente, para eu adquirir o material, é só de empresas realmente que tem o certificado na vigilância sanitária, porque isso é uma responsabilidade minha como profissional sobre o paciente. Então, eu preciso saber a procedência, sim, e infelizmente tem muitas vezes os problemas que acontecem na vida profissional da gente. Doutor Eduardo, ainda sobre os implantes, qual é o material usado normalmente para fazer o implante? O implante é de titânio, com algumas misturas, porque tem que ter uma certa mistura no titânio, mas a base do metal é titânio, que é como se fosse esse aqui. Esse é um implante macro, grande, ó. Ele é desse desenho só pequenininho. Então isso é titânio com algumas misturas. Agora o dente, já que vai sobre o implante, que é como se fosse isso aqui, um dente que a gente coloca sobre o implante, esses dentes podem ser de resina e pode ser de porcelana. A resina, ela é economicamente mais barata para o paciente, só dura menos, uma média lá de 3, 4 anos, porque ela tem a possibilidade de mudança de cor, que ela fica mais amarela e desgasta. Ela por um período, é como se fosse um dente provisório. A porcelana, que é a cerâmica, já tem uma durabilidade em média de 30 anos, então é um material muito melhor. Infelizmente tem um custo mais elevado porque é um material melhor. Mas o dente é feito ou de resina ou de porcelana, que é feito pelo protético. E o implante é feito de titânio. Então, esses materiais que são feitos um trabalho para substituir dente natural para o paciente. E é lógico que quanto melhor é o material, mais tempo vai durar na boca desse paciente. E a diferença entre o dente implantado e o dente natural? Às vezes as pessoas têm essa preocupação. Será que vão perceber que eu estou usando um dente implantado ou não? Não, ninguém vai perceber, somente o dono da boca, que é o paciente, e o dentista que sabe que é, porque a gente procura fazer o mais parecido possível para o dente natural. Muitas vezes os meus pacientes aqui fazem um clareamento antes, para deixar esse dente mais jovem, mais bonito, mais claro, e aí eu faço o dente de porcelana para ele, da mesma cor que ficou o clareamento. Então ele vai ter harmonia de cor entre os dele natural com os artificiais. Mas isso primeiro tem que preparar todo o paciente para esse trabalho. Mas ninguém vai saber que é um dente artificial, somente eu falei, o dentista e o paciente. E ele pode alimentar-se normalmente, sem nenhum problema, como fosse dente natural. Então não precisa se preocupar não, que não tem diferença. E em relação à durabilidade desse dente implantado, é a mesma do dente natural? O dente implantado depende do material. Se for porcelana, que é cerâmica, ele pode ter até uma durabilidade maior que um dente natural. Mas sempre o que é natural tem uma possibilidade de ser um pouco melhor do que o artificial. Mas não precisa se preocupar que vou fazer implante e daqui a pouco precisa trocar do dente. Não, se fez porcelana, ele pode ter a vida toda este implante e esse dente na boca, desde que ele cuide com higienização, com revisões, voltar no dentista que fez o trabalho para ele, para ver se está tudo sob controle, né? Para não ter esse problema de fazer um trabalho e abandonar o dentista e voltar depois de alguns anos com o trabalho já prejudicado. Mas a durabilidade pode ser idêntica a um dente natural. Doutor Eduardo, quanto às falhas alternadas de dente, o que o senhor pode falar para a gente, de que maneira pode ilustrar o procedimento que é feito aqui na clínica?
Muitas vezes vem paciente aqui que tem alguns dentes na boca e algumas falhas. Quando os dentes deles estão ainda estáveis, dente firme, bons, a gente só preenche as falhas com implante, que nem o caso desse, é um modelo, um dente bom, falhas de 3 aqui, então foi colocado 2 implantes e depois um trabalho com 3 dentes, um dente bom, uma falha, um dente bom, uma falha. Então a gente vai vendo, quando tem falhas maiores, 2 ou 3 implantes, falhas menores, 1 ou 2 aqui. Então a gente verifica a estabilidade, a segurança dos dentes naturais que vão ficar na boca. E somente coloca implante de dente naquelas falhas, que isso dá segurança para o paciente, porque aí fica dente natural ao lado de dente artificial sobre implante. Então fica um trabalho ótimo, repõe as falhas que ele perdeu no decorrer do seu tempo. E esse modelo aqui? Este é o modelo de um paciente que usava 2 dentaduras. Eu coloquei para ele 8 implantes de baixo e 8 de cima, então total 16 implantes e 28 dentes, 14 de baixo e 14 de cima. Então ele ficou com uma boca bem parecida para natural, porque aqui foi um trabalho fixo, parafusado sobre os implantes. Então voltou a ter 28 dentes artificiais sobre os implantes, bem próximo de dente natural. E havia também aqueles casos em que as pessoas colocavam obturação no dente, quando abriam a boca bem aparecia escuro. Como é que se resolveu isso? O que é que se faz hoje? Sobre dente natural a gente troca o amálgama, o material escuro, por claro que é a resina. Muitas vezes faz um clareamento no dente, deixa ele mais jovem, mais bonito, mais branco e coloca a resina. Quando é porcelana, que antigamente a gente fazia porcelana com uma estrutura metálica interna, que ela era cinza, que é um metal cinza. Hoje não se faz mais dessa maneira quando envolve estética. Em dente posterior, por exemplo, em regiões que a gente chama de dentes nos fundos, pode ser feito metal mais porcelana. Mas em dentes anteriores, onde a estética compromete, a gente faz a parte de dente de porcelana com um mineral interno que é de zircônia. A base é mineral. Ou é zircônia ou outros materiais, mas é claro, é da cor do dente. E sobre essa base vai porcelana. Então antes era todo escuro com a porcelana em cima. Agora não, é todo claro com a porcelana em cima. Então esteticamente fica mais bonito para o paciente. Ele dá um visual, e principalmente quando ele faz clareamento nos seus dentes e depois restaura com resina, com porcelana. Então hoje nós temos materiais bem variados. De acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a indicação, é usado um ou outro material, mas fica bem mais bonito do que uns anos anteriores. Muito bem, como você pôde perceber, a Clínica Odontovix está bem amparada, está sempre preocupada em oferecer o melhor para você. Mas se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, entre em contato conosco. O nosso telefone está aí na tela para você, e também você pode mandar um e-mail para contato@odontovix.com.br. No nosso próximo encontro, certamente o Dr. Eduardo vai esclarecer as suas dúvidas.